Primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 22, do versículo 1 até o versículo de número 6. Glória a Deus. Eu acredito que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. O tema é adoração, e nós queremos pregar dentro do tema. Quantos acharam, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, pois deu Abraão a prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nunca antes na história da humanidade, de Adão até os dias de Abraão, Deus havia feito um pedido como este. De Adão até Abraão, nós conhecíamos o Senhor como o Deus dos dízimos, das ofertas, dos altares, dos sacrifícios de animais. Tanto na era pré-diluviana como na era pós-diluviana, Deus era conhecido como o Deus dos sacrifícios. Mas Deus pede algo em comum a Abraão. Abraão, você sabe que é o pai da fé. Deus o encontrou na Mesopotâmia, um lugar muito populoso, uma grande metrópole. Tirou ele no meio da idolatria. Ele ouviu a voz de Deus, não vendo a ninguém, mas decidiu obedecer àquela voz que lhe dizia: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Deus começou a fazer promessas a Abraão, e uma das promessas não foi apenas abençoá-lo, mas foi torná-lo a própria bênção. Quando Deus direcionou a palavra a Abraão, Deus disse: sê tu uma bênção. A Bíblia diz que nesta caminhada com Deus, Ele deixa pegadas na história da humanidade. Ele marca o seu nome no livro sagrado, e ele começa a crescer diante de Deus e diante dos homens. Abraão se torna um homem famoso. Abraão se torna um homem rico, possuidor de muitos animais, possuidor de gado, camelos, ovelhas, possuidor de muitos funcionários. Abraão, ele em dado momento enfrenta guerras, salva o seu sobrinho Ló, porque os dois haviam se separado no meio da trajetória. Isso acontece. Às vezes nós estamos andando por um caminho de mãos dadas, mas no meio do percurso, uma desavença, algo que eu não concordo, algo que eu não entendo, um choque de realidade faz com que pessoas se separem e sigam os seus caminhos. Mas a Bíblia diz que Ló partiu para Sodoma e Gomorra, Abraão para o deserto.
ele nunca mais habita em casas de pedra. Ele agora se torna nômade e ele habita em tendas. Deus se torna tão íntimo de Abraão, irmãos, que ele começa a confidencializar segredos a Abraão. É Deus quem revela a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão tinha uma promessa de ter um herdeiro. Essa promessa ainda não havia se cumprido. Abraão já havia conquistado tantas coisas, mas aquilo que o seu coração queria ele ainda não tinha. Mas mesmo andando com esta promessa, ele tinha intimidade com Deus, e Deus revelava segredos a Abraão. Um dos segredos que Deus revelou a Abraão foi: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades cheira mal nas minhas narinas. Duas cidades impenitentes, duas cidades rebeldes, duas cidades onde o homossexualismo imperava, irmão Matilde, de ponta a ponta, a ponto de homens desejarem ter relacionamento íntimo com os anjos. Era ali que Ló morava, era ali que Ló habitava. Ló era crente, mas Ló habitava no meio de uma população pecaminosa, rebelde, e que nunca quis conhecer o Deus de Ló. Ao extremo do deserto estava o seu tio Abraão, crente, homem de fé, um herói na presença de Deus. E Deus começa a compartilhar o que vai acontecer em Sodoma e Gomorra, dizendo: eu vou destruir aquela cidade com fogo e enxofre. Aí, Abraão, que era um homem de sacrifícios, de oração, de fé, e que andava na presença de Deus com retidão, Abraão lembrou que seu sobrinho morava lá. Ele falou: meu Deus do céu, meu sobrinho mora lá, e o meu sobrinho é crente, se converteu na minha tenda, nos separamos por um problema ou outro, eu já perdoei, mas ele é crente. Então Abraão não toca no nome do sobrinho, mas ele entra na presença de Deus em oração, dizendo: Senhor, me permita a ousadia, se tiver 50 justos dentro de Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir aquele lugar? Deus falou: por amor aos 50 eu não destruirei, mas não tinha 50. Abraão volta à presença de Deus e continua a sua oração e fala: se tiver 40, o Senhor vai destruir aquele lugar. Deus fala: por amor aos 40 eu não destruirei, mas não tem 40 não. Você imagina uma cidade inteira não ter 40 justos? O número vai baixando, até que Abraão chega aonde Deus queria que ele chegasse. E se tiver apenas um, Senhor, que era o sobrinho dele, o Senhor vai destruir aquele lugar? Deus olha para Abraão e diz o seguinte: por amor àquele justo, eu poupo a vida dele, eu entro com livramento, mas eu cumpro com o meu propósito. Deus começa a revelar coisas grandes a esse homem, e essas coisas foram acontecendo. Abraão começa a vencer guerras. Abraão conhece o sumo sacerdote Melquisedeque, tipo de Cristo. Abraão vê o livramento de Ló, porque Deus destrói Sodoma e Gomorra, mas envia um anjo lá para dizer para ele: escapa-te por tua vida e não olhe para trás. E Abraão vai participando de todos esses acontecimentos, até que o mesmo anjo que foi destruir Sodoma e Gomorra estava acompanhado de mais dois. O outro anjo tirou Ló e sua família da casa, mas o terceiro anjo é o que trouxe o cumprimento da promessa. Ele olhou para Abraão e disse: daqui um ano a tua mulher estará com Isaac no colo. O filho da promessa nasce, mas você sabe que Abraão também tinha outro filho. E este filho que Abraão teve se chama Ismael, era o filho mais velho. Nasceu com consentimento. Por que não dizer? Quem pediu para Abraão ter essa relação extraconjugal
lugar foi a própria mulher dele que ela não podia dar luz. Abraão atende o pedido e se deita com a escrava Agar. Nasce Ismael. Quando o menino nasce, vira um problema dentro de casa. A convivência é insuportável. E isso vai se estendendo até os 13 anos de idade desse menino. O filho da promessa já havia nascido, estava começando a aprender a andar. E Sara tem um pretexto que ela queria para expulsar tanto Agar como Ismael de casa. Eu peguei um menino zombando do meu filho. O filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho. Manda embora. Muito difícil essa decisão para um pai. E o que Abraão faz diante dessa decisão que ele sempre fez? Ele vai consultar a Deus. Porque este é o papel do servo e da serva do Senhor. Não toma decisão sem antes falar com quem? Com Deus. Abraão volta na presença de Deus e diz: Senhor, e agora? Deus falou para ele: faz conforme a tua mulher falou. Espere o menino e a sua mãe e deixa que eles tomem o caminho do deserto, porque deles cuido eu. Em ti será bendita todas as famílias da terra, e o teu herdeiro será Isaque. Deus confirma. Deus confirma. Decisão difícil. O pai chora de um lado, o filho chora do outro, mas ele obedece. O tempo passa. Quando nos referimos ao sacrifício pedido por Deus no capítulo 22, o único até então, desde Adão até os dias de Abraão, Deus nunca havia pedido um sacrifício humano. Mas a Bíblia diz que ao passar do tempo, Abraão se apega tanto ao menino, vê ele crescendo, vê ele se tornando homem. E quando Deus aparece a Abraão para pedir o seu filho em sacrifício, Isaque já tinha 33 anos. Abraão já tinha 133 anos. Mas o que me chama a atenção, irmã Matilde, é que a postura de Abraão não mudou. Deus, quando vem a Abraão e chama pelo seu nome, a Bíblia diz o seguinte: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Deus provou Abraão. E quando Deus prova Abraão, Abraão diz o seguinte: eis-me aqui. Glória a Deus. 133 anos de idade, mas estou preparado para passar por mais uma prova. Glória a Deus. E Deus diz para ele: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, Isaque. Por quê? Se ele tinha outro filho mais velho, Ismael. Por que teu único filho? Porque para Deus só vale o que vale para você. Aquilo que não vale para você, pode ter certeza que também não vale para Deus. Ismael não fazia mais parte da vida de Abraão. Deus não vai pedir nada que não faça parte da sua vida. Deus só vai pedir aquilo que faz parte do seu contexto, aquilo que está no dia a dia. Esteja preparado quando for provado. Aleluia, glória a Deus. Toma o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Para quê? Para oferecê-lo ali em sacrifício. Deus pede o que ninguém pode pedir. Deus pede o que ninguém pode dar. Deus vai até as últimas consequências para saber se Abraão ainda é o mesmo, ou para saber se Abraão havia mudado ao longo dos anos. Era um teste de fogo, mas Abraão, irmão, estava preparado. A primeira coisa que Abraão faz depois de ouvir a voz de Deus, irmão Matilde, é levantar de madrugada. Isso te lembra alguma coisa? A primeira
servos e vai preparar a lenha. Com o machado ele racha a lenha. Prepara o animal e coloca a lenha nas costas do animal. Ele coloca o fogo num compartimento fechado. E ele parte com um cutelo muito afiado na cintura, em direção ao lugar que Deus havia mostrado. Agora o que me chama a atenção é que foram 3 dias de viagem. O homem de 133 anos caminhou 3 dias, depois de ter acordado de madrugada, para obedecer e fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. No terceiro dia de longe, ele avistou o lugar que Deus havia marcado, para ter um encontro com ele e com seu filho. E a Bíblia diz que ele olha para os companheiros, para os servos, e diz assim: vocês fiquem aqui. Tirou a lenha das costas do jumento e colocou nas costas do menino de 33 anos, e disse: vocês fiquem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, adoraremos e voltaremos para junto de vós. Aleluia. Glória a Deus. O pedido de Deus foi para que sacrificasse o filho em um dos montes que ele iria mostrar no Moriá. Mas a fé deste homem faz com que ele compartilhe com seus servos o seguinte: não é no singular, eu vou e eu volto, é no plural. Nós iremos e adoraremos, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aleluia. Preste atenção, Glória a Deus. preste atenção, onde eu quero chegar. Preste atenção. O adorador, ele está um nível acima de um crente comum. O adorador, ele é diferente. O adorador sabe que a responsabilidade é dele. O adorador sabe que Deus falou, foi com ele. O adorador não transfere a responsabilidade, a missão que lhe foi dada a outro, mas ele procura cumprir a risca e obedecer a Deus em tudo que o Senhor falou. O adorador está um nível acima de um crente comum. Um crente comum, se ouvisse um pedido como esse, se desesperaria, enlouqueceria. Um crente comum, quando passa por uma luta e uma dificuldade, se ele não for adorador e não estiver em um nível acima, ele se desespera. Irmãos, ele perde a capacidade de se manter firme diante da calamidade. Mas o adorador é diferente. Ele sabe que Deus falou, foi com ele. Abraão não compartilha o que ele vai fazer lá em cima, mas ele revela: eu sou um adorador, eu estou indo para adorar e vou voltar. E vou voltar com o menino. Agora, o que faz Abraão ter essa certeza? Porque Deus fala uma coisa, mas ele está prometendo outra. Deus pediu o menino e falou: é para levar e matar ele lá em cima para mim. Mas Abraão está falando aqui para os servos: nós iremos e voltaremos. O que faz Abraão ter essa certeza? Eu vou lhe dizer o que faz Abraão ter essa certeza, e você precisa ter essa certeza. O que faz Abraão ter essa certeza, em primeiro lugar, é a fé. Em segundo lugar, é a promessa que Deus fez para ele. E eu vou lhe provar na Bíblia, no versículo de número 12 do capítulo 21, diz assim a palavra de Deus no Gênesis: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, falando de Ismael, que tinha que colocar para fora de casa, a pedido da mulher Sara, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo
será chamada a tua descendência. Glória a Deus, aleluia. Ele sabia Aleluia, Jesus. que não era outro, era ele, o filho da promessa. Glória a E ele sabia que aquele que prometeu não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele sabia que aquele que deu a promessa é fiel para cumprir. Ele sabia que até aqui o Senhor tinha o ajudado. Ele sabia que mesmo tendo aberto mão da civilização, dos grandes centros, da grande metrópole dos caldeus, mesmo habitando em tendas e no deserto, e sendo ameaçada pelos filisteus, pelos egípcios e por povos estranhos na terra de Canaã, ele tinha uma promessa e quem prometeu garante. Crente que tem uma promessa, ele só tem a certeza se ele for um adorador. Tem adorador aqui neste lugar? Tem adorador aqui neste lugar? Eu preciso saber se você é um adorador de verdade. As lutas não podem afogá-lo, o fogo não pode queimá-lo. O Deus que te prometeu garante. Não importa qual é o vale ou o monte que Deus mandou você subir. Deus falou, obedeça, vai até o fim, iremos e voltaremos depois de adorá-lo. O segredo é adorar. Crente que adora passa pelo vale contando vitória. Crente que adora desce o monte, aleluia, com a promessa viva. O crente que adora é diferente. Quando Jesus fala no Novo Testamento para aquela mulher que não sabia qual era o lugar certo de adorar, quando ela revela para Jesus a sua dificuldade teológica de entender qual é o lugar certo de adorar, porque nós cremos que é no monte, mas os judeus dizem que é no templo. Aí Jesus olha para ela e diz assim: mulher, aleluia, glória a Deus, vai chegar um dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode estar no seu trabalho, irmão, você pode estar dentro da sua casa, você pode estar no meio das pessoas, você pode estar sozinho, não importa a sua condição. O verdadeiro adorador, ele não depende de um local, ele não depende de um lugar, ele adora a Deus em espírito e verdade. Quando Jesus fala sobre o verdadeiro adorador, ele está nos arremetendo à qualidade de Abraão, porque Abraão era o verdadeiro adorador. Abraão tinha todos os motivos para questionar: mas Senhor, tu não prometeu, tu não me deu, agora tu quer tomar, tu dá e toma, é? Aleluia, glória a Deus. O Senhor não disse que esse ia ser, aleluia, nele era a minha descendência, mas aleluia, Abraão não faz isso, irmão. Abraão não coloca Deus no canto da parede, Tiago. Abraão não vai tirar satisfação do Senhor. Abraão não torce o beiço. Abraão não fecha a cara. Abraão simplesmente, com 133 anos, se levanta de madrugada, vai para a presença do Senhor e obedece a voz de Deus. Adorador e adorador obedece a voz de Deus. Deus está falando e você está anotando. Deus está falando e você está colocando na agenda do teu coração. Deus está falando e você está preocupado em obedecer o que Ele falou. Porque quando o adorador está ocupado com as coisas de Deus, ele não tem tempo para falar mal da vida de ninguém, ele não tem tempo para perseguir ninguém, ele não tem tempo para raiva, para ira, para angústia, para mágoa, porque o coração dele está cheio das coisas de Deus, está cheio da palavra de Deus. O Deus que te chamou, Ele quer nesta noite, através do Espírito Santo, te perguntar: você é o verdadeiro adorador? Aleluia! Deus. Glória, maravilha, a certeza de um adorador impressiona o nosso Deus. Nada chama a atenção do Senhor, irmão. Só os adoradores chamam a atenção do Senhor. Nada move o Deus que deu no céu, mas um adorador move o Deus que deu no céu. Nada pode trazer a resposta para a sua vida, mas quando a oração se torna adoração, quando o louvor cantado se torna adoração,
Ele está procurando adoradores, irmã Vanessa. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Eu não sei se você está percebendo, mas veja o comportamento de Abraão. Ele não precisava provar nada para ninguém, irmão. 133 anos, já deixou marcas no registro da história da humanidade. Ele não precisava provar mais nada para ninguém, não. Mas adorador, ele não abre mão, irmãos, de ter um momento a mais com Deus. Você sabe o que é ter um momento a mais com Deus? Pesado foi o pedido que Deus fez para este homem, porque tem hora que o plano de Deus confronta o nosso plano. Tem hora que as nossas atitudes não condizem mais com a vontade de Deus. Um homem tão experiente, mas Deus viu nele, por um momento, por um instante, que ele poderia estar se desviando do propósito. E Deus resolveu colocar na prova. Nós temos que estar preparados, porque tem hora que o nosso plano não é o plano de Deus, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Tem hora que o nosso caminho não é o caminho do Senhor, nem os nossos pensamentos é os pensamentos dele, mas é pensamento de paz e não de morte que ele tem sobre nós. A oportunidade está aberta toda terça, todo sábado, toda quarta, todo domingo, para nós trazermos da nossa casa espiritual, irmão. Não é do fogão, não é do armário, não é do guarda-roupa, mas da sua casa espiritual. A reserva que Deus lhe deu, que está lacrada, como a pastora Rita pregou agora. O vidro de perfume. Deus está esperando você entrar por essa porta e quebrar o lacre desse vidro e deixar exalar o cheiro do verdadeiro adorador, o aroma da adoração. Porque é como um cheiro suave que sobe as narinas do Senhor. Abraão tinha esse cheiro. Porque como o servo é fiel, irmão, não é o homem que dá testemunho dele não, dizendo, está vendo ali? Ali é o homem de Deus. Está vendo ali? Ali é uma mulher de Deus. Quando o servo é fiel e está na prateleira de cima como adorador, é o próprio Deus que testemunha. Deus olha para Satanás e diz assim: de onde vens? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal. É Deus que dá o testemunho, é Deus que fala ao meu e teu respeito, é Deus que entra na frente. E o Senhor, nesses últimos dias, é muito bom ter uma igreja cheia, é muito bom ver isso aqui abarrotado de pessoas, é maravilhoso. Mas melhor do que ter uma igreja cheia é ver uma igreja crescendo na adoração. É ver uma igreja que sabe dos seus deveres diante de Deus. Nos dias de Abraão, a fé não era centralizada porque não tinha tabernáculo e não tinha templo. Nos dias de Abraão, cada lugar que ele ia e a presença de Deus se manifestava, ele plantava uma árvore como memorial para marcar o território e mostrar que aquele lugar era de Deus. Ele plantava árvores, não era apenas altar de pedra, sacrifício de animais. Como memorial, Abraão plantava árvores. O que eu estou pregando está na Bíblia. O que eu estou pregando está na Bíblia. Se você ler o capítulo 21 e o versículo de número 33, você vai ver. E é uma questão religiosa, é uma questão de culto, é uma questão de fé. No 33 e 21 está assim: plantou Abraão tamargueiras em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. O adorador, aonde ele vai, Deus fala com ele. Ele sente a presença de Deus. O seu Deus se destaca por causa da sua fé. O mundo precisa ver Deus se destacar através
Eu admito pessoas saírem por não comportarem do nosso ponto de vista bíblico, eu admito. Mas eu não admito nós nos congregarmos com a oportunidade que nós temos num país livre até então e não nos dedicarmos ao louvor e à adoração, porque nós temos essa oportunidade. Abraão trouxe de casa, trouxe ou não trouxe? E de madrugada bem cedo, obedecendo tudo que Deus havia falado para ele, irmãos. E quando ele vai começar a subir o monte, ele está calado. Você acha que ele revelou para o filho? Às vezes nós revelamos para pessoas lutas que nós estamos passando, até mesmo que Deus falou, que Deus nos mostrou, e esta pessoa não tem capacidade nem estrutura para ouvir o que Deus tem revelado. E muitas das vezes quando a gente começa a falar para a pessoa, a expor para a pessoa, a gente coloca o plano de Deus a perder. Mas Abraão nos ensina mais uma lição: discreto. O homem é discreto, não revelou para os funcionários e não revelou para o filho. Mas você acha que as perguntas não vão vir? Você acha que alguém vai questionar a sua fé e vai falar: cadê seu Deus? Onde está o seu Deus? Por que você está passando por isso? Tu não é crente? Tu não vive dentro da igreja? Por que tu está passando por isso? Por que tu está enfrentando essa situação? As perguntas vão vir. Porque ele se desvencilhou dos funcionários, mas o filho está acompanhando ele para cima do monte. E tem pessoas que não podem saber nem no começo nem no meio, só vai saber no fim. Porque no fim Deus se revela, no começo e no meio ainda não é a hora. Mas você acha que as perguntas antecipadas não vão vir? As pessoas querem saber o que está acontecendo na vida dessa crente, o que está acontecendo na vida desse crente. Se nós formos fracos, nós vamos perder essa guerra. Mas se formos adorador, olha a resposta de Abraão, que ele se livrou dos 2 funcionários, mas no meio, na metade do monte, olha o verso 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eu estou vendo o fogo, a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você já imaginou, irmãos? Eu estou vendo que vai ter sacrifício, mas cadê a peça-chave? Se Abraão revela, está com a língua nos dentes, antecipadamente, você já imaginou, irmãos? Aquele homem poderia querer fugir. Meu pai ficou louco. 133 anos para cagar. Eu sabia que eu devia ter saído com ele, eu sabia. Ia entrar os poréns, as dúvidas. Mas Abraão é alguém preparado, irmão. Não andou à toa com Deus. Abraão é alguém que foi chamado, escolhido, separado para essa obra. Diante de uma pergunta tão forte como essa, requer uma resposta forte. Quando alguém perguntar sobre a sua fé, perguntas fortes requer uma resposta forte. Quando alguém desafiar a sua fé, requer uma resposta forte. A altura. Você pode não saber o desfecho, que Abraão não sabia o que ia acontecer. Você acha que Abraão não sabia? Abraão não sabia. Você pode não saber o que vai acontecer, mas a certeza tem que estar aqui. Porque o adorador tem certeza. Foi Deus que chamou? Então pula sem paraquedas. Não foi Deus? Então entra na cova do leão. Foi Deus? Passeia na fornalha. Quando é Deus que chama, é diferente. Tem uma certeza aqui dentro, uma dúvida. A gente solta as amarras, as algemas que ainda nos prende, nos arremete ao passado, para viver um novo de Deus. O adorador é assim. Este homem nunca mais pisou o pé na Mesopotâmia, na Babilônia. Viveu no deserto, Deus nunca deixou faltar nada. Enriqueceu no deserto,
para não dizer que teve ajuda de ninguém. Agora eu lhe digo uma coisa, olha a pergunta. Já estou vendo que vai ter sacrifício. Tem lenha, tem cutelo, tem fogo. Ô pai, cadê a oferta? Cadê o sacrifício? Onde está o cordeiro? Abraão é alguém preparado. Veja a resposta de Abraão. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Glória a Deus. Quando estiver faltando alguma coisa na sua vida, porque Isaac viu, é sempre o outro que vai vir. Deus fala com o crente, bota o crente na estrada, o crente não se preocupa com detalhes. O crente que é adorador, ele fala assim: Deus falou, eu vou. Mas no meio do caminho vai aparecer alguém para olhar para os detalhes, para começar a fazer com que você desvie o foco. Mas peraí, está faltando alguma coisa. Deus manda a gente assim, faltando alguma coisa. Será que Deus tem a audácia de mandar faltando alguma coisa? Ele falou: cadê, pai? Mas a resposta de um adorador é: Deus proverá. Levante a sua mão. Eu não sei o que está faltando na sua vida, mas a palavra ela tem que ser obedecida e praticada. Quando tiver faltando alguma coisa dentro da sua casa, quando tiver faltando alguma coisa na sua vida, quando uma peça estiver faltando, você vai aprender com este adorador e vai passar a dizer agora: não está faltando, é porque não é o momento de chegar. Deus proverá. Abra sua boca e diga comigo: Deus proverá. Abra sua boca e diga mais uma vez: Deus proverá. Só mais uma vez para ficar bonito: Deus proverá. Aplauda o nome do Senhor bem forte. Aleluia. Eu estou encerrando, Quando eles chegam no local que Deus havia revelado, o próprio Isaac começa a juntar pedra com seu pai Abraão e monta o altar. Depois de montar o altar, a lenha é colocada por cima das pedras. E Abraão segue à risca o plano de Deus, não o seu, mas o plano de Deus, que tem tudo para dar errado na vida de Abraão, mas havia uma surpresa aqui dentro. Ele deita o filho sobre a lenha, amarra o filho no altar. Isaac está amarrado no altar. E Abraão dá passos para trás, empunha um cutelo, uma faca afiadíssima para o corte de animais. Agora ele acelera o passo para pegar impulso e vai em direção ao plano de Deus, inédito. Quando ele parte para cima, Deus envia um anjo, e o anjo começa a gritar dizendo: Abraão! Mas Abraão segue em direção ao altar, nada tira o foco de Abraão, e o anjo continua gritando: Abraão! O anjo precisou tocar em Abraão, que Abraão não obedecia a voz do anjo. Outra coisa que eu aprendo: adorador que é adorador não obedece voz de anjo, só obedece voz de Deus. Adorador que é adorador não obedece, não reconhece outra voz, só reconhece a voz de Deus. O anjo falava com ele, ele não parava, ele continuava marchando e de frente ao propósito que Deus havia designado. Então Deus ordena para que o anjo toque em Abraão, que Abraão vai parar. E quando o anjo toca em Abraão, Abraão desfalece. E o anjo olha para ele e fala: não estenda a mão para matar o menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus, passou na prova. Diga para quem está do seu lado: quer passar na prova? Aleluia. Quer passar na prova? Aleluia.
Só escute a voz de Deus. Aleluia. Não perca tempo com voz de anjo, com voz de homem. Só ouça a voz de Deus. Quando o anjo desceu e falou: você não me ouviu, não é? Aleluia, passou no teste. Porque só passa no teste adorador que ouve a voz de Deus. Aleluia. Abraão atordoado, irmão, com o terno na mão. Aprovado, atordoado e aprovado. Porque luta não é fácil. Luta deixa o crente atordoado, deixa ou não deixa. Mas não tem coisa melhor que você passar na prova. Abraão, adorador, aprovado. O homem que cria na promessa de Deus, a certeza que o moveu até aquele monte. Agora estava atordoado com o terno baixo na mão, procurando o que, pastor? A providência, o cordeiro. Porque a providência, antes de você ver, ela vai começar a errar. Então ele está procurando. A providência começou a gritar, a fazer um barulho muito grande. E Isaac está aqui com o coração na mão, mas não reclamou. Calado estava, calado ficou. Meu pai sabe o que está fazendo. Meu pai sabe o que está fazendo. Deus falou com meu pai sabe o que está fazendo. Virou uma comunhão, uma união. E ele respira fundo, porque quando Deus fala que ele vai cumprir, o crente diz: Deus proverá. Até quem achou que estava faltando vai ouvir o grito da vitória. Aleluia. Até quem disse: está faltando, cadê o cordeiro? Vai ouvir o grito da vitória. E Abraão olhou para um lado, olhou para o outro, e o cordeiro estava com os chifres atado, embaraçado, fazendo um barulho terrível em uma galha de um arbusto. Abraão desamarra o menino. Isaac está de pé, vendo o livramento de Deus do lado do pai. Meu pai não está velho. Meu pai é crente. Meu pai sabe o que faz. Irmãos, é muito bonito ver uma referência dentro de casa. Outra coisa que eu aprendo: adorador, referência. Olha para quem está do teu lado e diga: adorador, uma referência. Quando as coisas começam a dar certo, as pessoas olham para ele e falam: não é que ele estava certo, eu pensei que ele estava doido, mas ele está certo. Deus falou com ele mesmo. Isaac está de pé, e aí ele sai do madeiro. É muito forte isso. E o cordeiro toma o lugar de Isaac e é sacrificado. Você sabe quem é o cordeiro que tomou o lugar de Isaac? Você sabe quem é o cordeiro que tomou o lugar de Isaac, adoradores? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tomou o lugar de Isaac, tomou o meu e o teu lugar, morreu por mim e por você naquela cruz. Porque tudo e todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. É por isso que você não pode ser um crente da prateleira de baixo. Fique de pé. Você tem que ser um crente da prateleira de cima. Você tem que ser um adorador. Você tem que ser um adorador contra tudo e contra todos. Quando tudo estiver dando errado, e quando parece que Deus te colocou numa enrascada e que o plano dele é morte para a tua vida, confia no Senhor, porque você vai adorar e vai voltar, aleluia, com a vitória. Feche os olhos. Vocês dois fiquem aqui. Nós iremos, eu e o rapaz, adoraremos e voltaremos para junto de vós. Isso é o que Deus quer fazer.